Olá, aqui é Diego Mangabeira e nesse vídeo, nesse podcast da Alquimia da Mente, eu quero falar com você e perguntar, você já participou de algum ritual, ritual esotérico ou mesmo alguma prática espiritual, vamos dizer assim, e você viu alguém acendendo uma vela, usando cristais, ou mesmo entoando mantras e se perguntou, pensou, isso é misticismo ou tem algo por trás sobre isso, algo mais profundo? E se eu te dissesse que por trás disso tudo, por exemplo, desses rituais antigos, existe uma base que conversa diretamente com a física quântica, com o esoterismo, com o ocultismo? É isso que eu vou fazer para você, vou trazer esse conceito hoje, para a gente identificar que muitos rituais, muitos mantras, eu posso dizer práticas, vamos colocar a palavra prática como referência. Essas práticas que são feitas em religiões, cultos, doutrinas, elas vêm de algo que é sério, que tem um conceito que a gente poderia pôr científico das antigas civilizações, não ciência de 300 anos, que a gente usa a palavra, mas não é científico. E quando a gente começa a pensar, a gente vai ver, peraí, eles faziam lá atrás por um significado, é que nem alimentação, Hoje tem vários médicos que discordam até das práticas que estão sendo utilizadas, Então, é desde o óleo de cozinha, que aumentou os indicadores de diabetes, doenças do coração, pessoas que têm dificuldade, ou mesmo, por exemplo, as pessoas comerem mal, Então, os alimentos cada vez mais transgênicos, as pessoas cada vez consumindo fast food, Então, tem médicos que discordam disso, tem médicos que não, tá tudo bem, Receita remédio, outras coisas. Mas quando a gente pensa sobre qual que é a melhor alimentação que as antigas civilizações usavam, você já parou para pensar nisso? As pessoas, por exemplo, na antiguidade tomavam vinho. A gente pode dizer, você vai ver a história de Jesus Cristo, história, por exemplo, de várias religiões, ou mesmo até histórias, contos de fada, tomando vinho. Então o vinho já era utilizado lá atrás. Eu estou usando só tentando te ajudar a pensar, mas o vinho, por exemplo, é algo que nunca vai fazer mal, porque é algo que foi testado, é algo científico. Certo? Eu quero dizer isso porque tem coisas lá do passado, rituais, que fazem sentido. Tem coisas que, na verdade, hoje as pessoas utilizam para ganhar dinheiro das outras pessoas. O pessoal às vezes chama de falsos profetas, ou mesmo charlatões, da internet, vamos dizer assim. Que a internet é só um meio que a gente utiliza, mas tem muita coisa boa na internet, Então, todo ritual, por exemplo, é uma linguagem, com o campo quântico. Quando você faz um ritual, por exemplo, você está comunicando com o campo das infinitas possibilidades. Uma oração, uma reza, um louvor, uma canção de louvor, por exemplo. E louvor aqui não entenda só que é algo evangélico, mas pode ser um mantra, por exemplo. Eu amo cantar em sânscrito, que tem vários rituais, por exemplo, de Ganesha, de Shiva, mesmo de Buda, Então você vai ter, por exemplo, você orar, Então você vai ter o seu japamala, que também o pessoal pode fazer Ho'oponopono, logicamente, mas você pode usar o japamala para entoar cânticos ou mesmo sons, Principalmente aqueles monges tibetanos, monges do Nepal, por exemplo, que eles entoam só sons, Então, nesse caso, você pode até jogar na internet depois, tá? Mas você vai ver até aproveitando que eu tô falando sobre isso, procura canções mongóis, Então, da Mongólia. A Mongólia, no passado, foi o grande império, o Império Mongol, Gengis Khan, o que mais expandiu. Deu medo para os europeus que eles iam invadir a Europa. Começa a procurar canções mongóis, você vai ver que os cantores, as cantoras, elas fazem um som, ou eles fazem um som, com a garganta. Eu não consigo fazer. Não sei se você consegue, mas procura no Google aí, onde você estiver, essa canção é fascinante. Você vai ver, nunca sabia que dava pra fazer um som como esse. Tem um significado por trás? Tem, Porque é o seu corpo, se conectando com o seu corpo se conectando com o seu mental e o seu corpo se conectando com o espiritual. Por exemplo, a ayahuasca também vai te ajudar com isso, Logicamente que cada um tem um caminho. Eu nunca falo assim, existe esse caminho, esse caminho. Às vezes o pessoal pergunta pra gente assim, Diego, esse é o caminho melhor? Não existe, cada um tem o seu caminho, tá? Quando, por exemplo, faz um ritual, a intenção, mais a emoção, mais a repetição, e essa palavra repetição é muito importante, que volta na palavra disciplina. Disciplina vem do latim, que significa discípulos, no caso, discípulos, que aí tem a ver com aquele que aprende.
Então a palavra disciplina não tem a ver com rigor, significa muito pelo contrário, significa a pessoa que está disposta a aprender. Quando você repete ritual, repetição, rotina, você emite uma frequência e essa frequência é emitida com foco. Então, por exemplo, uma pessoa que acorda cedo para malhar, logicamente que tem mais foco do que uma pessoa que acorda tarde e não vai malhar. Né? Isso não é só uma afirmação, mas é algo real, é uma dedução, né? E nesse caso o universo responde essa vibração, ele responde não só a aparência do ritual, mas aquilo que aquele ritual quer representar. Como eu falei, existe muita coisa hoje que as pessoas fazem que não tem nada a ver? Sim, tá? Então não é só algo químico, né? Não é só algo que você toma, não é algo só que você cheira, não é algo só que você ouve, mas tem a ver com vibração. Então, cristais, incensos, símbolos sagrados, símbolos xamânicos, símbolos que, por exemplo, a gente vai ver em várias religiões, desde a cruz, desde, por exemplo, a meia-lua islâmica, você vai ter, por exemplo, a estrela de Davi no judaísmo, você vai ter, por exemplo, as deidades no hinduísmo, Buda no budismo, inclusive vai ter 2 Budas, né? Um Buda mais magro é um Buda indiano, né? Vai ter, no caso, Siddhartha Gautama, como vai ter o Buda mais gordinho, que é o Buda japonês, né? E assim por diante. Quando a gente tem esses símbolos, eles todos atuam como âncoras vibracionais, eles ajudam você como se fosse um símbolo, mas não é o fim, é só um meio, tá? E não é magia no símbolo fantasioso, não é algo tipo como Harry Potter, sabe? A magia, então os alquimistas, por exemplo, eu sou alquimista. Todos os alquimistas antes de mim, depois de mim, ao mesmo tempo que eu, eles fazem a mesma coisa que eu, ou seja, eles têm uma interação energética com todos os campos sutis. Eles sabem que isso que eu estou falando é real. Não é algo que foi, que é e será, é algo que é. Só existe o presente. Se só existe o presente, então você vai ver, por exemplo, a física quântica vai chamar isso de outro jeito, que é o entrelaçamento quântico, ressonância magnética, colapso da função de onda. Mas o que eu quero dizer? A vibração que esses rituais geram fazem com que você se conecte com esse campo, com essa energia, com essa vibração. E isso já existe antes de mim, antes de eu nascer nessa existência, tá bom? E o ritual certo, por exemplo, né, certa vez chamado de magia, agora é estudado como ciência. Quando a gente pensa, por exemplo, o esportista, né, eu adoro esportes, eu sempre procuro conhecer regras até mesmo de esporte. Eu gosto de tudo, né? Eu sempre, se tiver um jogo, né, masculino, feminino, sempre gosto de ver porque você tem o campo mental. Um esportista, um atleta, antes de ganhar um jogo, ele tem que saber ganhar a mente. Porque você vai perder e você vai ganhar. E muitas vezes você vai perder mais e vai ganhar menos. Mas esses ganhos, essas partidas que você vai ganhar, vão ganhar campeonatos. E às vezes as partidas que você perde, você vai perder só jogos. Né? É a mesma coisa, você está focado na guerra ou você está focado na batalha da sua vida? Você pode perder algumas batalhas na sua vida e você vai perder muitas. Principalmente para quem é empresário como eu, empresário, você que está aí do outro lado. Empreendedor, independente do país, né? Nos Estados Unidos, Brasil, Europa, Ásia, África, Oceania, Austrália, em Orlando, Miami, você vai estar na Califórnia, você vai estar em Paris, em Portugal, você vai poder estar no interior do Brasil, em São Paulo, no Rio, onde você estiver. São as mesmas dificuldades. Então, assim, você vai ter que se preparar. Você tem que ter algo, vai perder batalha, mas isso não significa que você vai perder a guerra. Isso é muito importante. Você não vai perder a guerra, você vai perder batalha, tá bom? Então a mente, ela influencia a matéria, por isso que eu falei, o campo mental é tão importante. O observador molda o resultado, você altera a forma que você enxerga, altera os seus resultados. Então, o que antes era chamado de feitiçaria, que o pessoal gosta de chamar, hoje é tecnologia da consciência. A gente vê, por exemplo, a gente faz parte do Instituto HeartMath nos Estados Unidos. O campo quântico e a frequência vibracional do coração emite mais ondas eletromagnéticas que o nosso cérebro, nosso córtex cerebral. Então existe algo muito maior, né? Então a verdadeira magia, quando a gente pensa na verdadeira magia, é uma ciência que nós não entendemos completamente. Várias pessoas já falaram sobre isso. E a gente está tão ultrapassado, tão atrás em relação a isso, que tem pessoas ainda que questionam e chamam de erradas as pessoas que, na verdade, relembram daquilo que a gente já sabe, entende? Então, assim, o segredo, na verdade, quântico dos rituais é o quê? Como você vibra, como você sente, acredita e se alinha. E quando você começa a enxergar sobre isso,
Comecem a valorizar. Cada um tem um ritual, sim. Cada um tem uma prática, sim. Tem gente que usa cristal, incenso, mantra, uma oração, beleza. Mas todos estão partindo de uma perspectiva que vai do coletivo para o individual. Ou seja, todos estão levando para um caminho igual, que é basicamente o caminho da espiritualidade. Então pensa muito sobre isso. Não existe alguém superior ao outro. Todo mundo está aprendendo junto. Mas mais do que isso esteja também aberto a conhecer os outros lados, que vale muito a pena para o seu próprio crescimento, tá bom? Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade. Forte abraço para você e nos vemos em mais vídeos e podcasts por aqui. Um abraço.